Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência. O Hóspede da Meia-Noite. Hildegard foi despindo as roupas devagar, atirando as peças uma atrás da outra para cima de uma cadeira, até que ficou completamente nua em frente ao espelho do guarda-vestidos. Seu quarto era pequeno e úmido, mas a moça não sentia frio. Uma onda de fogo percorria as suas veias. Ela estava acostumada àquela prova de resistência física que se impunha todas as noites antes de dormir. Naquela noite, havia outro motivo para que procedesse assim. Sentia-se suja, moral e fisicamente. Suja de sangue e de pecado. E tinha que lavar do corpo os vestígios da luta em que se empenhara no cemitério. Estirou os braços para o alto e contemplou, embevecida, suas belas formas brancas e redondas. Era muito bem feita de corpo, mas nenhum homem merecia possuir aqueles tesouros. Fräulein Hildegard Grossenwald amava-se demais a si mesma para permitir que um estranho saciasse seus desejos na sua carne branca e macia. Era muito ciumenta e queria-se pertencer apenas a si mesma. Depois pensou em Herr Dr. Günther Weiss e no perigo que correra ao atacar o velho bêbado. Por pouco era apanhada, mas não pudera evitar a tentação de sugar o sangue do homem ao surpreendê-lo no meio do nevoeiro. Sabia que ele costumava cortar caminho por ali e não pudera se esquecer do sangue quente e vermelho que escorrera de sua mão cortada. Ela sentira o calor gostoso desse sangue nos dedos quando lhe fizera aquele curativo de emergência, e jurara a si mesma saciar sua carne do velho doutor os seus vícios secretos. Aquilo era mais forte do que tudo, mais forte do que o seu amor à vida. Não podia se enganar a si mesmo. Estava entregue ao prazer maldito do vampirismo. Preciso de sangue. Não quero que me aconteça o mesmo que aconteceu ao meu pai. Não quero que o meu sangue apodreça nas veias. Preciso sempre de sangue novo, fresco, para evitar a leucemia. E a única maneira de obter a vida e a saúde é essa. Tenho que beber o sangue diretamente nas veias daqueles que o possuem em abundância. Não se trata de uma maldição, trata-se de um remédio igual aos outros. Não queria confessar a si mesma que era um vampiro. Por isso, procurava justificar os seus ataques criminosos, atribuindo-os à sua saúde debilitada. Mas nenhuma outra moça da Alemanha era tão saudável como ela. O vampirismo, no qual se iniciara como uma forma de terapêutica, acabara por se tornar um vício irremediável. E depois das primeiras experiências hematófagas, feitas a título de aumentar os glóbulos vermelhos do seu sangue, ela se metamorfoseara num vampiro, e não podia mais passar sem beber sangue, à maneira dos morcegos. Tinha uma necessidade premente de sangue, de mais sangue cada vez mais, para poder acalmar os nervos exacerbados. Era um vampiro. Acabou de se mirar no espelho e sorriu, mostrando os caninos salientes. Por uma singular coincidência, a natureza dotara de dentes grandes e fortes, ótimos para o fim aos que se destinava. Tudo contribuía para a satisfação de seu vício, de sua necessidade de beber sangue, de seu destino de morcego. O vampirismo podia ser um pecado, mas era uma fatalidade irremediável. E ela sentia-se pequena e fraca demais para lutar contra os desígnios do demônio. Vagarosamente, suas mãos brancas começaram a afagar seu corpo arrepiado de frio e trêmulo de excitação. Sentia um prazer delicioso nesse contato. Em silêncio, pôs-se a oscilar no meio do quarto, bêbada de êxtase, apertando entre os dedos a sua carne jovem. Estava possuída pelo demônio. Tinha a boca aberta, os olhos semicerrados e a respiração ofegante. Súbito,
teve uma estremeção e atirou-se de bruços na cama, ganindo como um cão machucado. Um minuto depois, ficou imóvel, esgotada. Por fim, voltou a pôs-se de pé, como se nada tivesse acontecido, e sem olhar mais para o espelho, vestiu um roupão e foi para o quarto de banho. Tinha que lavar do corpo mais esse pecado. Tinha que lavar todos os pecados para poder dormir em paz. E para poder voltar a ser, na manhã seguinte, a digna filha de Frau Matilda Grossenwald. Enquanto isso, na sala principal da hospedaria, Franz acabara de tirar a jaqueta de alpaca para vestir o seu camisolão branco, sobre as ceroulas de lã amarradas nos tornozelos. Ainda pensava na roupa preta que a filha da patroa ocultara na arca-sofá. Que partido poderia tirar da descoberta? Que ganharia ele ao denunciar Hildegard às autoridades policiais? Nada. Absolutamente nada. O melhor era esperar um pouco para ver se poderia entrar num acordo com a mulher vampiro. Talvez ela estivesse disposta a dar-lhe algum dinheiro em troca de seu silêncio. Ele não acreditava em vampiros, mas conhecia muitos vícios secretos proibidos pela lei que poderiam render um bom dinheirinho. Na sua opinião, Fraulein Hildegard não era um vampiro autêntico, era apenas uma moça estranha com um vício repugnante. E esse vício bem podia lhe sair caro. Foi nessa altura que bateram violentamente à porta da rua. Várias pancadas secas e imperativas. Franz largou o camisolão e voltou a vestir as calças. As batidas se repetiram com a mesma intensidade. Quem seria aquela hora da noite? Talvez a polícia? O criado atravessou o salão e foi encostar o ouvido à porta trancada. Quem é? Abra! É um hóspede que se perdeu no caminho. Franz coçou a cabeça interdito. Frau Matilda nunca recebia hóspedes ocasionais fora da hora. Poucas hospedarias na Floresta Negra abririam suas portas depois de meia-noite, principalmente depois que aparecer em cena o vampiro. Já fechamos! Volte amanhã! Abra! Por piedade, estou morrendo de fome e de frio. Abra e será bem recompensado. Franz hesitou outra vez. Sabia que o homem não podia ser o vampiro, pois já conhecia o misterioso assaltante da floresta. Mas as ordens de Frau Matilda eram muito severas. Já fechamos. Não podemos atendê-lo esta noite. Não podemos atender ninguém. A esta hora está tão tarde. Volte amanhã de manhã, forasteiro. Mas a voz do homem insistia, falando em piedade, amor ao próximo, solidariedade humana. Franz tapou os ouvidos com as mãos, e ao fazer isso, não pôde ouvir a chegada da cadeira de rodas que deslizou maciamente por trás do balcão, até parar a poucos passos de suas costas. Quem é Franz? O criado deu um pulo, depois fitou a patroa com os olhos arregalados. Não sei, é um hóspede pedindo para entrar. É muito tarde. Já passa da meia-noite e não sabemos quem poderá ser esse estranho. Pelo amor de Deus, deixe-me entrar em nome do Senhor. Ele está pedindo em nome do Senhor, patroa. Não pode ser um enviado do demônio. Frau Matilda concordou com a cabeça enquanto ajeitava a manta sobre as pernas inertes. Depois, sua mão direita procurou o contato protetor do crucifixo de prata que brilhava entre seus seios grandes e caídos. Abra, Franz. Sempre devemos atender aqueles que viajam com o Nosso Senhor no coração. O criado encolheu os ombros e tirou a tranca da porta. Quando esta se abriu, a sineta tilintou alegremente. Na abertura, surgiu um rapaz alto, forte, de rosto comprido e simpático, os olhos verdes cintilando sobre a pele de boné de caçador. Guten Abend. Deus esteja nessa casa. Amém, querido amigo. Ele também esteja convosco. Richard acabou de entrar, sacudindo o capote, úmido de garoa, enquanto Franz voltava a fechar a porta com a tranca. O criado estava desconfiado, olhando para o forasteiro de soslaio, mas a dona da hospedaria demonstrava uma imensa satisfação. Ela sempre se sentia feliz quando encontrava alguém que lhe falasse na grandeza do Senhor. E muito mais feliz se sentia quando esse alguém era jovem e simpático. Frau Matilda Grossenwald?
A mulher deixou de sorrir. Tinha certeza de que nunca vira aquele elegante mancebo. Você, então, me conhece? Já me falaram a seu respeito, meine Frau. A senhora é muito querida nessa localidade. Apenas procuro ser útil aos meus semelhantes, meu filho. Há muita aflição neste mundo, e Deus me pede sempre que procure aliviar o sofrimento dos fracos e dos doentes. Não sou boa ou caritativa por ostentação, mas apenas porque essa é a minha missão nesse mundo. Deus o abençoe, forasteiro, e o livre das tentações do demônio. Obrigado, Frau Matilda. Pode guardar esse crucifixo. Não tenho medo dele. Se a senhora me permite, eu o beijarei em sinal de humildade. E antes que a paralítica recolhesse a mão, depositou um beijo na superfície fria da cruz. Esse gesto acabou de dissipar as dúvidas da mulher, embora Franz continuasse olhando para o recém-chegado com expressão de suspeita. Devemos sempre desconfiar. Há tanta maldade nesse mundo, mas nenhum homem possuído pelo demônio beijaria o corpo de Jesus. Bem-vindo seja, meu filho. Richard agradeceu, olhando discretamente ao redor. Já percebera que não havia outros hóspedes na casa. Em parte isso era bom e talvez ajudasse em sua missão. Estou a caminho do Feldberg. Perdi-me na Floresta Negra e resolvi pernoitar aqui. Tenho fome e frio. Seria possível me arranjarem uma ceia e um quarto de solteiro? Posso dormir até na estrebaria se a casa estiver muito cheia. Oh, não! Claro que lhe arranjaremos boa comida e ótima acomodação. Aqueles que viajam com Deus sempre serão bem recebidos na Glückliche Reise. Vá preparar o quarto da frente, Franz. Já tem lençóis e fronhas limpas. O hóspede tem bagagem. Richard mostrou-lhe uma sacola que depositara junto da porta. O criado apanhou-a e subiu a escada, desaparecendo. Entretanto, Frau Matilda indicava uma das mesinhas ao rapaz. Richard sentou-se, demonstrando extremo cansaço. Num minuto, a dona da casa rolou a cadeira de rodas para trás do balcão e acendeu o fogão. No minuto seguinte, um cheiro agradável de presunto frito invadiu o recinto. Richard lambeu os lábios. Estava realmente esfomeado e levantou-se, indo se debruçar sobre o balcão. A propósito, Frau Matilda... Sim, meu filho. A senhora deve ter conhecido meu pai. As mãos da paralítica imobilizaram-se sobre a frigideira. Ouviu-se apenas o chiar dos alimentos na gordura quente. Depois, a velha ergueu os olhos mansos, pousando-os no rosto do rapaz. Seu pai? Sim, chama-se Hans Schuttmatter. Ele foi seu hóspede no outono passado. Hans Schuttmatter, não. Esse nome não me é familiar. Não creio que ele tenha sido meu hóspede. No entanto... Não. Ele nunca esteve aqui. É curioso. Pensei que... O quê? Que foi que você pensou, meu filho? Papai esteve na Floresta Negra em busca da cura e desapareceu de um dia para o outro. Nunca mais deu notícias. Controlado o tremor das mãos, a velha voltou a dedicar-se às frituras, baixando a cabeça sobre a frigideira. Ele era doente? Muito doente. Sofria de um mal incurável, uma espécie de leucemia. Pensei que ele tivesse se hospedado aqui. A última notícia que tivemos dele dava-o como tendo partido de Tisey, na direção do Feldberg. Não. Aqui ele não esteve. Tenho certeza de que não. Seu nome não consta do nosso registro de hóspedes. E eu lembro muito bem. Eu tenho boa memória para nomes, sabe? Suas mãos já estavam firmes quando ela encheu uma caneca de vinho na torneira da pipa. Richard voltou a sorrir, falando com volubilidade. Sabe, Frau Matilda, meu pai conheceu seu marido. Ele sempre falava de Herr Grossenwald.
Creio que eles eram bons amigos há 5 ou 6 anos, mas deixaram de se corresponder. Meu marido também esteve muito doente há 5 anos. Pobre e querido esposo, ficou mais inválido do que eu. Ficou um inútil, coitado. Ai de mim, se Deus não me ajudasse. Mas com a ajuda do Senhor, continuo fazendo minhas obras de beneficência. Onde será que Franz meteu o pão de centeio? É estranho que meu pai tenha desaparecido assim, de um momento para o outro. Tentei encontrar a pista dele, mas não foi possível. É estranho que ele nunca mais desse sinais de vida. Nem tanto, meu filho. Não acho nada estranho nisso. Se seu pai era um homem doente e sofria de mal incurável, pode ter falecido com a viagem. Provavelmente ele pôs-se a caminho sem um guia e sentiu-se mal no meio da estrada ou dentro do mato. Muita gente desaparece na Floresta Negra, sabe? Tem razão. É o que penso. Muita gente desaparece na Floresta Negra. A ceia estava pronta. Frau Matilda serviu-a numa das mesinhas e Richard comeu com apetite. A paralítica observava-o não mais desconfiada, mas visivelmente preocupada. Pouco depois, Franz desceu do sobrado e anunciou que o quarto estava preparado. Richard acabou de comer, esgotou a caneca de vinho e despediu-se da dona da hospedaria, subindo na escada, acompanhado pelo criado. Frau Matilda ficou imóvel no meio do salão, ajeitando nervosamente a manta sobre as pernas inúteis. Depois suspirou, entregando a Deus o seu destino. Não acreditava que aquele jovem viajante algum dia encontrasse a pista de seu falecido pai. Só ela, Matilda Grossenwald, sabia onde encontrava-se o cadáver do velho Hans Schuttmatter. Lembrava-se bem dele. Lembrava-se até de que ele tinha uma verruga no pescoço e esperneara muito antes de entregar a alma ao Criador. Mas agora, Hans Schuttmatter também estava em paz. Não sofria mais de leucemia, nem de qualquer outra enfermidade comum aos pobres mortais. Agora ele também estava em paz, dormindo nos braços do Senhor. Graças a ela, Matilda Grossenwald, a benfeitora dos aflitos, a fada boa e compreensiva da Floresta Negra.